Quando eu falo sobre as pessoas se conformarem com as vidas que elas estão levando, eu não estou julgando o dinheiro, não. As pessoas não têm que parar e viver de luz. Seria ótimo, né? Viver de luz. O dinheiro é maravilhoso, a energia do dinheiro é super poderosa. Eu amo o dinheiro, não é nesse sentido, né? Não é um julgamento para falar assim, olha, tá errado. Mas o dinheiro ele não pode ser o objetivo principal, porque dinheiro é consequência, né? Dinheiro ele tem a ver com como que a gente está vibrando no mundo para a gente acessar essa energia. Quando eu falo de se conformar, é de viver como se o capitalismo fosse a nova religião. Então eu tenho que fazer certas coisas para ter aquele carro, aquela casa, viver ter aquele estilo de vida. Eu acho que isso escraviza. Então eu vejo o dinheiro e a realidade material de um modo um pouco diferente. Mas como consequência, não que eu não queira conforto, não que eu não queira dinheiro. Não é nesse sentido. Eu acho que a gente tem essa divisão de classes sociais muito para deixar a gente sem pensar, sabe? Sem questionar. Então, assim, quanto mais eu tenho problema com dinheiro, mais eu vou ficar ocupada com aquilo e menos eu vou questionar esse sistema que faz eu querer o dinheiro incessantemente, como se fosse a coisa mais importante da vida, do mundo. Não tirando a importância do dinheiro, como eu já disse, não é nesse sentido, mas que como se fosse só aquilo. Então, quanto mais pobre eu for, quanto mais cansado eu tiver, quanto mais condução eu tiver que pegar para ir para o trabalho, para ganhar um salário mínimo, quanto mais eu me manter e não questionar esse movimento que eu tô inserida, que eu tô ali, mais eu vou permanecer ali e quem vir depois, meus filhos, netos, vão continuar. É meio que um sistema que se retroalimenta, né? Da falta de questionamento humana sobre as coisas que acontecem com elas. Por isso que a filosofia é tão importante e por isso que eles sempre querem tirar a filosofia da cartilha do governo, porque quanto mais burro a gente for, menos a gente questiona, porque se a gente ficar inteligente, a gente derruba esse sistema, né? Deixa eu não contar para eles o quanto que eles são poderosos, né? Que Osho fala que somos deuses, mas a gente não sabe disso, né? E é verdade. E aí quando você desperta, que você vem pro caminho do autoconhecimento e você começa a questionar essas coisas, você começa a olhar a vida de um modo diferente, você não se conforma mais em viver. Por mais que você precise, como eu disse, a gente experimenta o 3D, né, a terceira dimensão, através dos nossos sentidos físicos. Então, a gente precisa comer, a gente precisa vestir, a gente precisa morar. Mas a gente não precisa mais, assim, quando a gente acorda, a gente consegue perceber que a gente não precisa se escravizar, sabe? A gente consegue elevar a nossa vibração e ter uma relação diferente com o dinheiro e com as coisas materiais. Então, assim, eu sempre fui muito consumista. Hoje, eu não sou mais, né? Eu tinha coleção de perfume, eu amo perfume, eu tinha coleção de tênis, eu amo tênis, continuo gostando. Só que eu não preciso mais ter em quantidade. Porque, gente, eu tenho só 2 pés, né? Então, assim... Mas lá eu tava dormindo, né? Então, aquelas coisas, elas me preenchiam, né? Porque era aquela coisa de você querer preencher o vazio. Então, a compra compulsiva, né? A facilidade que a gente tem de compra hoje em dia, de você ter um cartão de crédito, apesar que eu sempre fui muito controlada, muito certinha, com as minhas contas e tudo mais. Mas eu queria preencher de algum modo aquele vazio. E hoje eu me sinto mais preenchida de mim mesma. Por quê? Porque eu fui me conhecer, porque eu fui fazer terapia, porque eu fui estudar, porque eu fui querer entender, né? Porque eu olhava esse sistema, né, meus avós, meus pais, as pessoas ao meu redor falavam assim, gente, não é possível. Eu sempre parei e pensava assim, não é possível que a vida seja só pagar boleto, cara. Tem que ter uma coisa a mais. E tem, eu descobri, tem muitas coisas a mais. Vida é magia, do jeito que eu acreditava que era. Mas a gente precisa trabalhar pra gente conhecer essas novas verdades, né? Como eu disse, desconstrução para construir de novo. E é trabalhoso, é cansativo pensar
Não existe mudar em 7 dias, em 21 dias, né? Precisamos de muitos mais dias. Mas você pode começar. E quando você começa, não tem como depois retroagir, não tem como voltar a ver. Você vai expandir a sua visão, você vai conseguir ter entendimento sobre o porquê certas coisas estão acontecendo na sua vida e você vai descansar enquanto o caos está instaurado. Ao invés de querer brigar com ele, porque caos é transformação, né? Crise é oportunidade de crescimento, de expansão, enfim. Então, eu sempre fui uma inconformada e quando eu olho para fora e eu vejo o sistema continuando intacto ali, as pessoas estão falando mais sobre física quântica, sobre autoconhecimento, entendendo melhor as leis universais, mas a gente está muito no raso ainda, tem muito trabalho a fazer. Então comecem, façam terapia, façam comigo. Claro que eu vou vender meu peixe, né? A terapia holística, ela tem esse olhar do todo, né? Então consegue fazer com que você tenha uma expansão de consciência, uma elevação de vibração. Marca uma sessão comigo, o link tá no perfil, para você entender que a vida é mais do que pagar boleto e ter a roupa X, ter os cílios tal, o corpo daquele jeito, enfim. E é muito... E esses prazeres que a gente experimenta no 3D, eles não se comparam às emoções sentidas na 5ª dimensão. É muito melhor. Muito melhor. Você não precisa de bebida, você não precisa de drogas, você não precisa de nada. Só de você sentir o bagulho lá de cima. Nossa, só quem sente sabe. Ou se não, faz uma sessão de apometria, porque eu consigo fazer os desbloqueios energéticos necessários para que a sua energia flua de novo no seu sistema e você experimente essas sensações que eu tô falando.